Então é o seguinte, a gente concluiu a primeira etapa, né, dessa aula falando da questão da propriocepção, né? Que quando a gente tem um implante, a gente não tem a questão do ligamento periodontal, então a gente tem um déficit muito grande da propriocepção e que nosso organismo, por uma questão de adaptativo, essa capacidade de nos viver, né, capacidade de nos adaptar, a gente consegue desenvolver essa propriocepção, estimular ela, a propriocepção dos mecanorreceptores que estão no osso, no ligamento periodontal, nas fibras musculares, nos ligamentos, e com isso a gente vai conseguindo ter uma coordenação. A gente, quando eu falo o paciente, né, a pessoa que está utilizando os implantes, conseguindo ter uma coordenação e uma melhor sensibilidade. Só que a gente tem que entender que ela nunca vai ser igual de um dente natural, tá? Então é muito comum pacientes que usam prótese total fixa sobre implante superior e inferior, às vezes eles terem uma pegada de uma mordida, bater muito seco e até descoordenada, até eles poderem se adaptar, tá? O importante a gente saber dessa questão logo agora no início, de uma forma genérica, que os implantes têm uma relação dinâmica, tá? Ele não você colocou o implante, ele se integrou e acabou por aí. Então, nossos implantes, na verdade, ele tem toda uma relação dinâmica, porque nossos tecidos eles estão constantemente sendo submetidos a diversos processos de injúrias. E o principal dele, que eu falei em alguns slides anteriores, seria a questão da higienização ou do acúmulo de bactéria, biofilme, presença de cálculo, que levaria, que a gente já foi falado por Marcílio, e também a gente deu uma pincelada aqui, que levaria à instalação de uma doença periimplantar. Então, a qualidade e a saúde do tecido gengival, ela tem uma relação direta com essa relação dinâmica dos implantes com o osso. Porque a gente não tem garantia que botar o implante hoje, esse implante vai durar eternamente. Ou vai durar 20, 40, 50, 60 anos. Para isso, a gente precisa de manutenção. Tá? A gente precisa que nosso paciente entenda que esse processo é tão dinâmico que se ele tiver um déficit de higienização, ele pode levar a um processo inflamatório e aquela osso-integração, aquela qualidade toda pode vir a ser perdida. Tá? Então, se a gente continuar passando o slide aí, vocês vão poder ver que a gente sempre tem um período de cicatrização. Quando a gente tem, seria o período da osso-integração, e a gente vai ter um período, né, de remodelação, quando o implante ele passa a entrar em função, quando a gente passa a ativar esse implante, e aí esse osso recebe o quê? Uma coisa que ele não estava recebendo, que é um estímulo, de certa forma, bem positivo. Tá? Então, esse estímulo da mastigação, ele não é ruim. Mas se vocês lembrarem, também quando eu falei dos principais motivos de perder implante, são dois. Um, sobrecarga oclusal, trauma oclusal, né? E o outro seria a questão da higienização. Tenham sempre isso na cabeça. Porque a maioria das falhas de implante que nós temos pós-período de osso-integração está muito correlacionada a essas duas situações. Tá? Então, um osso ele vai sempre sofrer um processo de remodelação e vai estar relacionado a essas duas situações. Se você planejou uma prótese, por exemplo, botou 3 implantes para segurar 12 dentes, né, fazer um protocolo com 3 implantes, existe uma tendência de uma sobrecarga e, consequentemente, uma perda óssea em volta desses implantes, que a gente poderia, né, chamar nessa fase dinâmica, que poderia levar a uma diminuição do suporte ósseo. Quando a gente passa por essa fase de uma forma muito equilibrada, a gente consegue ter um planejamento com números adequados de implante para o tipo de prótese que vai ser feita. Associado a isso, a gente tem um bom ajuste oclusal, seguindo os princípios de oclusão, que nós teremos aula ainda no curso, tá? Você consegue entrar num período de estabilidade. E essa estabilidade não quer dizer que não exista uma remodelação. Tanto que a gente fala
muito em um processo chamado salserização, uma perda óssea em volta da plataforma do implante. A gente questiona que essa perda óssea ela se dá mais nos implantes tipo hexágono externo, que é um tipo de conexão, do que nos tipos cone-Morse, tá? E a gente vai poder, estou ficando rouco, ó. A gente vai poder um pouquinho mais para frente estar discutindo e debatendo sobre essas duas plataformas, tá? Mas essas forças, elas que vão atuar diretamente no implante, eles vão ter a capacidade, como vocês podem olhar aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Essa remodelação, ó, se vocês olharem para esse gráficozinho aqui, vocês vão ver que a gente instala o implante, tá? E a gente tem um osso mais ou menos ao nível da plataforma do implante, tá? E aí, você vem depois, vocês vão ver numa segunda etapa, a gente instala umas pecinhas sobre esse implante chamadas de pilares. Esses pilares têm diversos modelos e diversas indicações, tá? Não vem o caso agora, está discutindo elas, mas a gente tem que entender que existe pilar para implante que está bem posicionado, existe pilar se eu quiser fazer uma prótese cimentada, existe pilar se eu quiser fazer uma prótese parafusada, existe pilar se eu quiser fazer uma prótese unitária, existe pilar se eu quiser fazer uma prótese múltipla, ou seja, mais de um dente, né? Uma ponte fixa. Então, assim, nós iremos estudar esses pilares, mas ao momento que você instala esses pilares, instala a prótese sobre ele, logo após esses implantes entrarem em função, a gente vai ter um estímulo de carga que é passado do impacto dos dentes para os pilares e dos pilares para os implantes, onde a gente tende a ter um processo de remodelação ou um processo de reconstrução de umas distâncias biológicas, tá? Onde a gente vai tendo, e acredita-se que quando a gente atinge 12 a 18 meses, a gente entra num processo chamado de estabilidade. Ah, esse osso vai se manter assim o resto da vida? Não. Ele pode ter um processo de diminuição, mas esse processo tem que ser fisiológico, tá? Mas no seu primeiro ano, a gente tem esse processo que foi mostrado aqui, ele é muito conhecido como salserização, que seria a perda do osso em volta da plataforma do implante no seu primeiro ano, tá? Depois disso, entra uma fase de estabilidade, onde a gente tende a ter um equilíbrio dessa situação e a gente passa a ter um osso estável, onde a gente não quer mais ter uma perda progressiva desse osso. Porque se imagine se todo ano a gente perder 1 milímetro, um implante que tem 10, em 10 anos você perdeu o implante, né? Então você tem que entrar numa fase de estabilidade que vai estar muito correlacionada à sua saúde periimplantar e periodontal dos dentes vizinhos, como também a toda uma prótese bem planejada e um ajuste oclusal bem executado. Pai, pega um copinho d'água para mim. Ok? Tá tranquilo aí? Ô, Duda, o que ocasiona Que alguns isso? trabalhos mostram. E se a gente pode fazer alguma coisa para diminuir esse efeito? Sim. Na verdade, assim, Angelei, a gente sabe hoje em dia que, a depender do componente protético ou da plataforma do implante que você utilize, esse efeito é maior ou menor, tá? Acredita-se muito que quando você usa implantes HE, hexágono externo, você vai ter uma perda de até 1 milímetro, 1,2 milímetros, 1,5 no seu primeiro ano e é aceitável. Quando você usa uma plataforma cone-Morse, essa perda tende a ser menor. E aí a gente vai discutir mais para frente questões biomecânicas e de distribuição de força que fazem, né, com que uma plataforma tenha esse efeito menor do que a outra. Mas, independente disso, é importante que, independente da plataforma que você use, que qualquer um desses implantes ele atinja um nível de estabilidade. Tá? E os estudos mais novos, até o professor Franciscone, ele citou num trabalho que ele apresentou aqui em Salvador, num congresso que tivemos aqui, um copo plástico.
garganta seca, diminuição desse efeito, tá? Então, isso é bem interessante. Componentes protéticos, como eu falei para vocês ontem, quando você utiliza componentes protéticos de melhor qualidade, você também tem uma diminuição. Um bom ajuste oclusal, você também tem uma diminuição. Uma boa higiene, você também tem uma diminuição. Tá? E entre as plataformas de implante, existe uma coisa que não sei se vocês já ouviram falar, chamada plataforma switch, que seria um degrau negativo, onde você afasta o término, né, a interface entre implante e componente, da beirada do osso para dentro do implante. É como, Angela, se você tivesse um degrau negativo, seu implante está aqui, né, ele acaba aqui, e aí meu componente protético, em vez de começar linkado aqui certinho, eu boto meu componente aqui para dentro. Então, essa superfície toda do implante ela é lisa, né? E eu levo o gap, porque toda interface tem um gap. E todo gap tem acúmulo bacteriano. Tá? Mais para dentro do implante, afastando mais a linha de acúmulo bacteriano do meu osso. Tá? A gente vai poder, de uma forma mais específica, detalhar isso mais nas aulas. Ok? Eu pedi água para minha filha, ela me trouxe um copo para o meu filho. Bem, o que é que esse slide aqui tem de interessante? Aqui, ó, quando você instala o implante, tá, no paciente, vocês vão ver que a gente instala o implante, a gente quer que tenha um torque mínimo, chamado de estabilidade primária. O ideal é que esteja entre 30, 35, 40 newtons. Se o implante dá 25 no travamento, ok, tá? Mas depois, isso aqui é para implantes que deveriam cicatrizar com 4 a 6 meses. Tá? Esse é um trabalho de pesquisa que mostra o seguinte, você instalou um implante hoje, ele travou ali em 30 newtons. Depois de 30 dias, se você pegar um anti-torque para medir e for remover o implante, ele sai com 15 newtons. Depois de 3 meses, ele já precisa de 70 newtons para ser removido. 6 meses, 82. Quando chega em 12 meses, ele já está no período de estabilidade, ou seja, depois do período de ostegração, que aconteceu provavelmente nesse implante aos 3 meses, você vê que não tem uma diferença muito grande de remoção desse implante do tecido ósseo. Tá? E uma força de 70, 80, 90 newtons é uma força extremamente forte. Você sabe quantos newtons vocês são capazes de dar apertando a chave? Tem ideia? Pode fazer com os dedos assim, ó, que eu conto. Nem imagino. Dificilmente um de vocês vai ultrapassar 10 newtons. Se você apertar no dedo, aquela chavezinha que tem do implante. Tá? Uhum. Então, entendam que quando a gente fala de 30, 40 newtons, você não tem força no dedo para remover um implante desse. Talvez o de 15. Mas 70 newtons, você botando a chave nele, você não consegue tirar ele no dedo. Tá? E 3 meses, provavelmente, esse implante já está osso integrado, ele já apresenta uma instabilidade. Bem, depois que a gente passa por isso, esse processo todo de esperar essa cicatrização, né, esperar esse período de ostegração, a gente tende a passar da fase de risco do nosso implante, que é esses primeiros 4 a 6 meses. Ou, se for os implantes de 30 dias, 40 dias de ostegração, é a partir desse período. E aí a gente passa a tratar esses implantes como a gente trata dentes. Tá? Claro que com cuidados especiais, porque eu não vou poder passar ultrassom para fazer limpeza na plataforma, porque se eu pegar ultrassom e passar nesse metal que vocês estão vendo aí, ele vai arranhar. E é um metal que provavelmente ele é liso e polido. Se ele é liso e polido, ele dificulta o quê? O acúmulo de alimento. Tá? Então, cuidados especiais vão existir. Mas após a osseointegração, esse implante entra no período de estabilidade e se você cuidar da saúde periodontal e periimplantar, se você tiver próteses bem ajustadas, esse implante tende a ter uma longevidade. O seu tratamento passa a ter uma previsibilidade a longo prazo, que é o que nós desejamos nos nossos pacientes. Tá? Eu citei para vocês... Eduardo. Oi.
É normal ele ficar mostrando mesmo essa parte metálica que você é, né? Ó, vamos lá. Nesse caso, é um protótipo protocolo. O ideal, eu particularmente gosto, de deixar no inferior essa gengiva encostando na gengiva inferior, tá? No superior, a gente deixa bem colada, bem justinha, porque no superior a gente tem esse cuidado a mais. Porque no superior, se você tiver esse espaço que tem embaixo, quando o paciente fala, vai ter escape de ar. E aí vai ter interferência na fonética. A inferior, eu particularmente não gosto de fazer próteses assim afastadas. Eu já tive pacientes que, quando eu fiz essa gengiva aí bem encostadinha ali, ele voltou me pedindo que eu abrisse um espaçozinho. Tá? Mas o normal, o meu padrão é fazer encostado. Por que esse paciente me pediu para abrir? Porque ele falou que ele comia o alimento, uma escovinha interproximal. Aí ele pediu para abrir porque, quando está tudo aberto, a escovação é mais fácil. Tá? Mas o meu padrão é deixar justaposto a inferior e uma leve pressão na superior, e essa pressão seja de tamanho e intensidade que permita a utilização de passa-fio. Ok? Quando a gente faz um tratamento com implantes, a gente tem que ter na cabeça o que é que a gente está oferecendo ao nosso paciente. Tá? A gente oferece ao nosso paciente diversos benefícios. Dentre esses benefícios, nossos pacientes passam, na sua grande maioria, a ter uma maior eficiência mastigatória, a ter uma maior retenção das próteses. Pense um paciente que usava PPR. Pense um paciente que usava uma total. Né? Esse paciente, puxa, ele usava uma total, mesmo que eu faça um overdenture, que é um prótese total fixa preso com clipe, eu ofereci a esse paciente uma maior estabilidade, uma maior retenção dessa prótese, consequentemente, um maior conforto, maior segurança para quem vai utilizar a prótese. Tá? Então, isso são benefícios que vão estar diretamente correlacionados com a autoestima do paciente. Eu tenho um paciente, uma história até engraçada, que de um aluno fazia especialização comigo, e ele estava no meio do curso, não sentia vontade, levou o pai dele para a gente fazer lá no consultório, para instalar um overdenture. Né? Todo mundo sabe o que é overdenture, não sabe? Sim, eu sei. Sabe não? Sabe, Sim, né? eu sei também. Ótimo. Então, o paciente foi instalar um overdenture. Ele queria, porque queria um overdenture, não queria fazer protocolo. Eu conversei com o pai desse meu aluno, o aluno estava também, né? E era engraçado, porque era um senhor, até piada, vai ficar gravado isso aí, viu? E ele era solteiro e ele frequentava aqui em Salvador uma casa noturna, onde a pessoa ia para dançar. Não é bordel não, viu, Naira? Mas é uma casa onde os coroas iam, sabe, para dançar. Arranjar companhia e dançar. E aí ele resolveu fazer um implante, porque um belo dia ele falou que, palavras dele, tá? Ele foi lá e chamou uma rapariga para dançar. No meio da dança, ele espirrou e a prótese total dele caiu no meio do salão. Tá? Então, até então, ele não se incomodava de usar prótese total. Mas quando ele passou aquilo lá, ele falou que não queria passar aquela vergonha nunca mais. Imagine que todo sábado ele estava nesse tal bar. Tá? Era chamado, aqui em Salvador, eu não vou falar o nome do bar não, porque essa aula vai ficar gravada. Mas, e aí, Eu até imagino o a nome. prótese caiu. Então, assim, entendam o quanto um tratamento com implante, que vai dar segurança, que vai dar estabilidade, né? Quanto isso tem impacto na qualidade, na autoestima do paciente. Eu tenho certeza que depois desse que ele botou os implantes, ele deve ter conseguido, em vez de ele conseguia sempre duas meninas lá. Né? Porque ele estava mais confiante, ele ia mais para frente, para cima. Então, é isso que a gente tem que oferecer aos nossos pacientes. Né? Brincadeiras à parte, mas nosso paciente deseja uma prótese onde ele tenha qualidade, onde ele tenha autoestima, onde ele tenha conforto. E isso, graças a Deus,
com prótese sobre implante bem feita, a gente consegue reverter situações que, no meu caso, na minha opinião, são as mais extremas, que é o edêntolo total. Tá? Eu não vou nem falar do benefício de um paciente que perdeu um dente. Claro que é benefício. O cara perdeu um dente, tem todos os outros na boca, eu coloco o implante e reponho aquele dente. Se ele tiver um tecido gengival, pessoal, saudável, volume de gengiva, volume de osso, a gente consegue fazer implantes que passam como imperceptíveis aos dentes naturais. Tá? Claro que eu preciso de um cenário favorável. Eu vou mostrar casos para vocês, não hoje, mas quando a gente for falar de planejamentos de unitários, estéticos, eu vou mostrar casos que você olha e é praticamente um dente. Mas são pacientes que têm toda a situação favorável. Agora, os pacientes edêntolos totais, eles perderam muito. Eles perderam todos os dentes, eles perderam muito suporte ósseo, eles perderam muito tecido gengival, eles perderam volume facial, tá? E quando a gente vem e coloca implantes e faz uma prótese total fixa, onde ele não consegue tirar, né? Onde ele consegue mastigar carne de churrasco de segunda, não estou falando de primeira não, de segunda, tá? Onde ele vai ter uma eficiência mastigatória muito boa. Então a gente consegue, pessoal, trazer o que Brennemark, né? Eu já falei para vocês que foi o cara que desenvolveu em suas pesquisas e chegou acidentalmente ao implante ostegrado, ele chamava de inválido oral. Né? Se você parar para pensar, qual é a diferença de um cara que não tem nenhum dente na boca com um cara que perdeu um dedo? Ambos perderam diversas estruturas do corpo. Né? E o que será? Será que é melhor perder um dedinho ou perder todos os dentes da boca? Muitas vezes a gente considera um cara que perdeu um dedo um inválido, né? Um deficiente físico. Ele tem direito, talvez, eu não sei, viu, pessoal? Isso está gravando essa aula aí para depois não precisamos falar, mas assim, eu não sei se ele tem direito a comprar um carro com isenção. Tem um cara que recebe aposentadoria por invalidez e perdeu só Agora, um cara que perdeu todos os dentes da boca, ele não é um deficiente? Claro que ele é um deficiente físico. Ele tem toda a questão muscular, questão de deglutição, questão de fala, além de todo o efeito psicológico, né? Ele é um deficiente físico, tá? Mas eu não vou discutir política aqui, nem vou ficar levantando a bandeira de ninguém, mas eu quero que vocês, como dentistas e futuros especialistas, olhem para esse paciente com um certo cuidado, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí, nós estamos em 5, 6, né? 7, talvez. É isso, Rodrigo? 8. 8. Comigo, né? É. Eu tenho certeza que de vocês 7 aí, algum de vocês tem um pai que usa uma dentadura, tá? Ou tem uma tia, tem um parente de uma geração acima que usa dentadura. Sim. Pode investigar na família de vocês. Eu estou falando de uma geração acima, tá? Claro que talvez eu esteja sendo até assim, a maioria aí, a Jeanlei não, Rodrigo não, mas o resto é mais jovem do que eu. Eu tenho 44 anos. Naira tem quantos anos, Naira? Tô vendo não. Aperta a barra aí. 30. 30 aninhos. Mas eu não fui indelicado, não. A gente está falando de ciência aqui, tá? Mas porque Naira e Fábio também deve ter essa idade, né, Fábio? Danilo. Fábio não, Não, Danilo. sou mais novo que você, rapaz. Eu sou de outra geração. Não, eu tô falando da idade de Naira. Sou um pouquinho mais velho que Naira. Tenho 28. Né? Eu quero dizer. Sou um pouquinho. Fábio tem minha idade. 28. Não, um pouquinho mais. Mas o que eu quero Mas chegar. enfim, segue a aula. 44, a Jolê e o Rodrigo devem ser meus contemporâneos, né? Vocês estão na fase dos 30. De vocês para a gente é uma geração. Então, talvez meu pai seja muito mais velho do que o de vocês, tá? E eu esteja julgando isso errado. Mas é muito comum você pegar pacientes acima de, ainda hoje, né, de 55, 60 anos, você vai encontrar ou o nosso pai nessa fase, ou algum tio, né, que é um desdentado total. Então, o benefício de a gente poder reabilitar esse paciente com implantes é fantástico, pessoal. É uma coisa assim
vocês têm que vivenciar isso para vocês entenderem o que é a possibilidade, né, de transformar realmente a vida de uma pessoa. Claro que se um de vocês perdeu o incisivo central e vier aqui no meu consultório para eu tratar e eu conseguir fazer um incisivo central igualzinho ao que vocês tinham, ou até mais bonito do que o que vocês tinham, vocês vão sair felizes da vida e vão me agradecer, né? Eu tenho certeza. Mas, assim, essa condição de você perder um central, ela era também muito bem resolvida com ou com pixas bem feitas. Claro que não é a mesma coisa, mas você tinha um resultado favorável, você tinha situações que você podia planejar e atingir um resultado satisfatório. Agora, o cara que era portador de um prótese total inferior, não tem jeito, pessoal. Não tem prótese total inferior. Boa. Não adianta a geleia aí no interior, protesista, fazendo um bocado de prótese, me dizer que ele faz uma boa, porque eu não faço. Ninguém faz. Quando a prótese total inferior é bem feita, segue todos os planos para ser bem executada, ela é muito mais mérito. É claro, o dentista tem que fazer ela bem feita. Não são essas próteses de ATL, né? Alginato, telefone, laboratório. Fazendo as 5 etapas de uma prótese total, fazendo com critério, mesmo assim, no inferior, a depender da condição óssea do paciente, ela não vai ficar boa, tá? E aí, quando você consegue fazer uma nesses critérios e o paciente consegue usar bem, 50% é a capacidade de adaptação, né? daquele paciente especificamente, tá? Prótese total hoje, inferior, eu digo para vocês, é um tratamento que, estatisticamente, 50% ou mais dos pacientes que têm não utilizam no seu dia a dia. Utiliza para ir para a rua, agora quando chega em casa, tira para comer. Entendeu? É uma situação realmente difícil. Bem, então quando a gente vai falar que quais são as grandes vantagens de se trabalhar com essas próteses sobre implante, né? A gente vai ter sempre uma relação direta do osso com o implante. Então a gente vai ter um implante ósseo integrado, ou seja, anquilosado, justaposto ao osso, tá? E isso traz uma questão de uma prótese futura estável e com excelente eficiência mastigatória. A gente vai ter, como já foi falado, características histológicas de tecido, né, perimplantar e periodontal muito similares, o que leva a doença a ter características similares, né? O que leva, no estado de saúde, você também ter características similares entre uma gengiva sobre um dente e uma gengiva sobre um implante. Claro que existem as particularidades que nós falamos. Não existe ligamento periodontal, o tecido mole, justaposto ao implante, ele não tem aqueles hemidemossomos que tem aquela mesma estabilidade, tá? Tanto que numa sondagem pode ter um índice de sangramento e não ser caracterizada como inflamação no implante, ok? Então a gente tem essas vantagens. A gente vai ter sempre, como já foi falado, uma maior retenção das próteses, uma redução significativa de preparar dentes rígidos. Vou falar para vocês, a minha realidade hoje de consultório, eu espero que ela, se não for de vocês, que seja de vocês. Eu não faço uma ponte fixa hoje no consultório. Eu acho que no ano de 2019 inteiro eu fiz uma. Tá? Eu preparei um dente que não era rígido, mas não tinha coroa, tá? Para fazer uma ponte fixa. E especificamente de uma paciente muito querida, com mais idade, mas que ela fez uma tentativa de implante, perdeu o implante. Ela fez a segunda tentativa, perdeu o implante. E na segunda tentativa ela não quis ir para a terceira. Tiveram algumas intercorrências no tratamento dela, tinha enxerto associado, e aí ela desistiu e eu fiz uma fixa. Quem foi que entrou aí? Não, tá todo mundo aí. Não, abri um videozinho a mais. A câmera, minha câmera. Ela vai e volta. Ah, mas botou camisa amarela, né? É isso que eu queria ver. Entrar no clima. Então, assim, a gente vai evitar esse preparo de dentes rígidos e claro que a gente oferece o quê para nossos pacientes? A gente vai oferecer sempre qualidade. Hoje, pessoal,
Se um paciente chega sem dente, a minha primeira opção é o implante. É a minha primeira opção. Não quer dizer que será sempre a melhor opção. A minha primeira opção é numa escala, tá, do que eu penso em fazer no paciente. Ele falta a ausência de um dente, eu nunca penso numa fixa. Eu sempre penso em um implante. Vou trabalhar o quê? Com próteses individualizadas. Vou trabalhar com dentes separados. Isso traz vantagens? Claro que traz vantagens. Desde o momento de conforto, de higienização, de possível utilização do fio dental, tá? Se no futuro quebram um dente desse, eu só tenho que refazer eu não tenho que refazer uma ponte fixa. Mas você tem uma ponte de 3, 4 elementos. Se você quebra você tem que refazer os 4. Tá? Então, você sempre tem uma logística de trabalho bastante mais complicada, né? Quando você tem problema em uma dessas unidades. A gente vai ter que nossos implantes eles servem hoje em dia, eles estão indicados hoje em dia para praticamente qualquer tipo de prótese. Tá? Unitárias, parciais, próteses totais, e eu posso ampliar esse leque aí para próteses bucomaxilofacial. A gente tem hoje pacientes que usam palato, onde são fixados implantes no zigomático ou na base do nariz, né? Onde tem osso, quando o paciente é um fissurado, por exemplo, onde ele usa uma prótese total, onde tem recobrimento do palato, preenchimento até do assoalho do seio, né? Hoje a gente usa implantes osseointegrados, muitas vezes, para prótese ocular, para prótese de orelha. Basta, não vai ser, não é objetivo do nosso curso, a gente não vai entrar, nem vai trabalhar esse tipo de técnicas cirúrgicas. Eu não sei, não é comum nas especializações, para mim isso cabe muito mais à área do bucomaxilo, ok? É uma opinião minha, e não é comum nos cursos de especialização de trabalhar com esse tipo de implante. Tá? Ele precisaria de um treinamento, de um acompanhamento, uma vivência hospitalar maior. Quando a gente fala em implantes, e eu falei outro dia para vocês aí, em 1989, em 1990, a gente tinha uma taxa de implante relatada na literatura em torno de 90% a 95%. Hoje a gente consegue falar em 97%, 98%. Tá? É 100% taxa de sucesso? Não. Alguns implantes vão ser perdidos por motivos que pode ser do hospedeiro, ou seja, do paciente, pode ser motivos também do operador, né? Pode ser algum motivo do material, pode também, né? A gente, quando perde um implante, às vezes a gente não sabe o porquê perdeu aquele implante. Simplesmente perdeu o implante. Tá? A gente vai sempre supor que é porque o paciente tinha uma infecção, é porque o paciente não usou adequadamente, né? Mas pode ser também erro da nossa técnica, falta de uma irrigação adequada, falta de firmeza durante a inserção do implante. Né? A gente tem que também entender que vai existir falhas de ambos os lados. Tá? Mas o importante é que no consultório de vocês se enquadrem nesse percentual aí de 2%, 3% de falhas. E as falhas, lá na clínica, por exemplo, a gente tem que quase 99,9% de sucesso na repetição do implante. Tá? Eu, como falei a vocês, eu tenho 21 anos de formado, eu fiz especialização logo quando formei, né? Eu tenho, então, praticamente 19 anos de especialista em prótese, devo ter uns 10 anos como especialista em implante. E aqui em Salvador, eu voltei em 2005, no doutorado, então em 2020 eu tenho 15 anos de clínica aqui em Salvador. E eu posso dizer para vocês assim, que talvez em 15 anos eu tenha 2 pacientes que a gente não teve sucesso na repetição do implante. Tá? 2. É muito pouco. Eu posso falar para vocês que a gente tem um volume aproximado de 1.000 a 1.200 implantes ano. Tá? Eu estou falando isso de minha clínica particular, eu não estou falando isso dos implantes que eu convivo. Né? Porque
Se eu for falar dos implantes que eu convivo como professor, aí vai chegar muito mais implantes, tá? É claro que a clínica não é só minha, para você ver, pô, Eduardo, bota 1.000 implantes no ano. Não, não sou eu não, pessoal. Isso a gente trabalha num grupo de 5 dentistas lá, onde a gente tem um volume, né, bom de implante, mas quase a maioria passa por nós dentistas. Então, assim, a gente tem uma perca, uma falha de implante muito pequena, e é isso que vocês vão buscar no consultório de vocês. Vocês vão ver que essa realidade ela não se reproduz nos cursos. Eu não sei se eu falei isso ontem para vocês, falei, né? Ontem, na terça. Toquei nesse assunto, Rodrigo? Sim, Da curva de aprendizado, né? sim. Claro que é normal, muitos de vocês nunca operaram um implante. Então, claro que a chance dos primeiros implantes de vocês, né, ocorrer uma falha, ou algum deles ao longo do período, num percentual em torno de 10% a 15%. Ok? Tá? E vocês têm que entender que vocês vão perder implante e que se perde implante, e só perde implante quem faz implante. O que é importante a gente entender? Qualquer paciente que entrar no consultório, qualquer um, é um candidato a implante. Qual a idade? 80? 85? Eu já operei pacientes de 88 anos. Tá? Então, assim, não tem idade, não tem sexo, não tem gênero. Claro que eu não posso operar um paciente em fase de crescimento. Eu tenho que esperar. As mulheres, a partir de 17, 18 anos, os homens, às vezes, 18, 19. Tá? Quando você pega aquele cara que tem 18, mas você tem que esperar ele passar pelo sul de crescimento. Geralmente, as mulheres, a gente consegue um pouquinho antes, porque eu falo para os jovens, muitas vezes, pessoal, não é por perda de dente, não, mas tem muito paciente jovem que tem a genesia lateral. E a família fica ansiosa de poder botar os implantes, entendeu? Para ele poder tirar aquele aparelho, aqueles provisórios. Então, eu tenho muito paciente nessa faixa etária de agenesia lateral. Idade. O paciente tem que estar saudável. Eu fiz um pouco antes da quarentena, né? Eu fiz uma avaliação de uma paciente, se eu não me engano, ela tinha 74, 75 anos. Forte, lúcida, veio com a filha, mas andando sozinha, falando, e eu veio para fazer um total. Aí eu falei para ela, você não tem interesse em fazer implante, não? Ela, eu até penso, mas falaram que eu não posso. Eu falei, vamos fazer os exames. Fiz os exames, ela tem quantidade óssea suficiente para fazer o implante. Aí eu falei, se for do seu interesse, eu vou, como eu falei para vocês, aquela questão da radioterapia e da quimioterapia, né? Eu já estou pegando um paciente de 74 anos. Olha, se você tiver interesse, eu vou lhe indicar aqui um geriatra, ou você tem um clínico geral, ou algum médico. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Vou mandar uma cartinha dizendo que você pretende ser submetido à cirurgia de implantes dentários, de porte entre 40 a 50 minutos de cirurgia, e que faça sob sedação, né? Explicando o motivo da sedação, é mais seguro. Esses pacientes geralmente têm hipertensão, esses pacientes geralmente têm diabetes, esse paciente geralmente tem algumas complicações que você tem um médico anestesista, né? Ele lhe conforta em termos de ampliar o leque de segurança ao seu paciente, consequentemente ao seu transcirúrgico, ok? Então, assim, não tem limite para você colocar implantes. Paciente sendo psicologicamente saudável, paciente desejando fazer o tratamento, tá? Não operem um senhor de idade porque o filho está pedindo. O paciente tem que querer o tratamento, senão vocês vão ter um problema. Imagine aquele cara que você fez o implante, ele passou a morder a língua. Ele vai falar que morde a língua porque você botou aqueles implantes que ele não queria. Pronto, essa é a pior frase. Ele não queria. Tá? Então, assim, é muito importante o paciente ter vontade de realizar o tratamento. Então, a gente tem esse leque. Eu só restringo a pacientes que têm algum comprometimento sistêmico e que o seu médico que acompanha contraindica os implantes. Eu tenho um paciente, vocês falando de radioterapia ontem, eu lembrei dele. Esse paciente fez radioterapia 50 anos atrás. 50.
tá? E ele é vivo graças à radioterapia que ele fez. Ele tinha um câncer na face, né? E só que se você pesquisar no Google, a radioterapia que se fazia 50 anos atrás, ela chegava a queimar de radiação tão alto que hoje ele tem diversas sequelas devido a consequências da radioterapia, que hoje você faria esse mesmo tratamento com incidência de radiação muito inferior, onde não deixaria essas sequelas. E esse paciente precisou fazer implante, e quando eu pedi a avaliação do médico, o médico contraindicou. Foi o que nós fizemos? Ah, não. O médico não contraindicou, não. O médico falou assim, ó, que estava contraindicado, a não ser que ele fizesse um tratamento numa cama hiperbárica, né? E aí a gente, na época, resolveu não fazer o tratamento com implantes. Eu fiz uma prótese facial removível. 2 anos depois, esse paciente quebra um dente. E não teve jeito, que sem esse dente praticamente é removível. E a gente acabou operando um implantezinho para servir de suporte. E deu tudo certo. E não tivemos complicações, tá? Mas esse paciente e a família dele foi alertada sobre toda a condição, né, de risco. Só que tinha um agravante na história toda que minimizava o risco, tá? A gente não foi porque ele perdeu um dente, não. Foi porque é o seguinte, ele fraturou um dente. Quando você fratura um dente, você tem que fazer que tipo de tratamento? Uma exodontia. Qual é o mais grave? É a exodontia ou a instalação do implante? Com certeza, o tratamento de extração dentária ele é muito mais agressivo do que a instalação de um implante. Tá? Vocês vão poder vivenciar isso. Tá? Então, quando esse paciente teve a fratura de um dente e teve que sofrer uma exodontia, a gente conversou com a família se eles não tinham interesse de, no mesmo momento da extração, instalar o implante, que é chamado o quê? Eu falei isso ontem para vocês? Ontem, não, terça. Implante imediato, ok? Então, assim, e aí esse paciente comprou, né, esse risco, ele tinha que saber o dente, então já existia o risco cirúrgico de qualquer forma, e nós fizemos esse tratamento, tá? Mas a gente sempre pede o quê? Uma autorização do paciente que está atendendo, do médico que está atendendo nosso paciente. Não tem como não se fazer, né, uma anamnese muito detalhada. Eu acho que a gente tem que sempre explorar as medicações que o paciente está tomando, a condição de pressão desse paciente, se ele é diabético, se ele toma alguma medicação anticoagulante, ou aspirina, ou AS, né? Alguma situação. A gente não pode passar desapercebido ou batido por um diagnóstico quando você vai, com certeza, submeter esse paciente a um risco cirúrgico. Tá? O exame clínico... Oi. Nessa questão dessa paciente de 75 anos, o fato dela ter uma idade avançada, ser mulher, possivelmente com índice de osteoporose acentuado, o índice de sucesso num caso desse, como ele é? Por mais que você faça a subfresagem, mas tem um resultado satisfatório? Tem. Angelei, na verdade, o que você me relatou, 74 anos, né, ser mulher, ele foi até preconceituoso, viu? Não tem diferença ser mulher ou homem, não, mas vamos lá. O Nari chega a abrir um sorriso. Mas vamos lá. Ser mulher, eu entendo que você fala ser mulher. Tem uma perca óssea maior do que no homem, né? A osteoporose ela é mais acentuada nas mulheres. Nenhum preconceito, por favor, viu, Naira? Mas entenda que sempre a gente vai avaliar esses pacientes com a tomografia, tá? Então a gente sempre vai ver a quantidade óssea. A gente não consegue ver a qualidade, mas a gente consegue ver a quantidade óssea e a gente pressupõe que a gente está sempre operando pacientes que têm um osso, né, para poder instalar. Se ele não tiver osso, teria que fazer técnica de reconstrução. Aí, no paciente com mais idade, você já começa a avaliar o benefício ou não de técnicas mais invasivas.
Mas o fato de ser mulher, Jolie, eu entendo o que você quis me dizer, tá? É igualzinho quando eu estou tomando vinho. Que aí você toma um vinho, pega um vinho um pouquinho mais leve, fácil de beber, e falar que é vinho de mulher. Aí, geralmente, a mulher, quando está na mesa, não gosta disso, né? Mas eu entendo o que você quis dizer, sem nenhum tipo de preconceito, que a mulher, ela é um sexo, um gênero, né? Um pouco fisicamente mais frágil, fisicamente mais delicado. Não é fisicamente frágil para doença, mas em termos de força muscular mesmo, né? E aí, Angelei, eu entendo isso muito mais como um benefício para os implantes. Porque toda vez que você tiver uma menor estrutura óssea, um osso mais medular, menos cortical, né? Um osso que vai dar uma estabilidade primária menor. Você pega, é bem a característica, viu? Quando a gente vai operar um implante e a gente faz um planejamento no limite biomecânico de força, a gente sempre fala assim, não, mas ela é mulher e é magrinha. Por quê? Porque imagine que eu posso ter um planejamento, mas o meu planejamento não quer dizer que serve para você. O Angelê é um cara forte. Ele deve comer até brita. Tá? Se botar brita no prato, sem contar ele mastiga a brita. Aí se eu pego Naira e for botar uma carne de segunda para ela, ela vai reclamar, ela quer comer filé mignon. Né? Então, Angelê, o fato de ser mulher, fato de ser magrinha, fato de ser pequena, fato de ter uma idade mais avançada, relaciona isso tudo a uma menor força muscular. Consequentemente, uma menor incidência de sobrecarga sobre seus implantes. Consequentemente, esses implantes vão ser levados menos ao limite. Tá? Aí eu pego você, forte pra cacete, guloso, come de tudo. Se eu botar pedra, aquelas pedrinhas brancas, sabe? De aquário, de falar que é sal grosso no churrasco, você mastiga aquilo que pensando que é sal mesmo. Imagine a sobrecarga de força que você transmite para esse sistema mecânico, onde eu tenho um implante, onde eu tenho um parafusinho, um pilar, e vem um parafuso menor ainda para segurar a prótese. Isso é mecânica. Chega um momento que fadiga. Tá? Então, assim, não vejo muita diferença. Eu, como lhe falei, se eu for fazer uma coisa no limite, sim, uma coisa que é muito grave e que agrava a situação dos nossos implantes é que esses pacientes de faixa etária mais avançada, eles têm o quê? Relacionado à higienização, dificuldade motora, muitas vezes, dificuldade. E uma coisa muito deles, quando você pega um A paciente hoje de... questão das mulheres aí, Eduardo, pode ser preconceito meu também, agora é o que eu vou falar, mas no meu consultório, as mulheres elas se cuidam mais do que os homens. Então, na questão da higiene é até melhor, né? Você já notou isso? De forma geral, De forma sim. geral. Isso. De forma geral, a gente tem, né, isso em todas as áreas. As mulheres buscam mais tratamento estético também, elas buscam Isso. mais se cuidar, elas buscam mais... elas são mais vaidosas, né? Isso é um ponto positivo também, tá? Com certeza. Vamos lá, vamos deixar de falar de mulher, falar só de implante, né? Bem, Me tire só uma dúvida aqui, Eduardo. Você falou que você instalou um implante para ter suporte. Você pode colocar uma prótese parcial suportada no implante? Não, né? Entendeu? não, não. Não pode, né? Porque é uma sobrecarga no implante, não? Você pode usar uma prótese sobre implante unitária para um suporte. Normalmente, quando eu faço uma removível, os casos que eu fiz, assim, eu faço muito pouco removível, tá? São coisas que minha odontologia ficaram de lado. Uma coisa é ponte fixa e a outra coisa é removível. Porque onde falta dente, eu boto implante. Então, eu não tenho uma removível. Aquela aranha, sabe? Eu chamo aquela prótese de aranha. Com as perninhas assim abertinhas, né? Com os grampinhos tudo.
Então, assim, eu faço muito pouco no consultório, mas, assim, em alguns cursos, por exemplo, quando você quer botar um suporte de um implante aqui atrás, inclusive na BO de Conquista a gente já fez, o paciente usa removível, você instala só o implante e você pode utilizar componentes tipo overdentary, tá? Só para dar o suporte ali e um pouco de retenção. Você não precisa fazer o dente. Até porque, muitas vezes, o paciente está fazendo removível, por que motivo? O que é que vocês acham que o paciente faz removível hoje? Porque não tem condição financeira, né? Na sua Porque grande não maioria, né? Ou porque não conseguiu colocar uma fixa, não tinha mais dente, né? Geralmente é dinheiro. Certo. Não tinha mais dente para botar uma fixa. Por que não bota implante? Eu acho que é o custo também, financeiro. Na sua grande maioria, pessoal, removível hoje é custo. Raras exceções onde você vai ter um paciente que exista uma fenda palatina, que precise de uma prótese que acompanhe um palato, ou uma fissura, ou um acidente, né? Acidente de carro, um trauma mesmo, grande, um tiro, alguma coisa que precisa ser reconstruída. A sua grande maioria das removíveis hoje está correlacionada, sim, a sua grande maioria, à falta de condição financeira de fazer um tratamento com implantes. Eu volto a falar, quase todos os pacientes nossos, eles são candidatos a prótese implante, ok? A gente tem, na maioria das vezes, cuidado. A gente não tem uma contraindicação, na sua grande maioria das vezes. Então, a gente tem um paciente que ele tem alguma alteração sistêmica, alguma limitação anatômica, ou um paciente que fumou durante muito tempo, fuma. A taxa de sucesso dele, que era de 98%, vai cair para 90%. Se perder, a gente repete o implante. Todo paciente fumante que fumou muitos anos, né, e é fumante mesmo, aquele que é fumante, ele tem uma maior prevalência de falha nos implantes, tá? A gente vai ter portadores de hábitos parafuncionais, pacientes que são bruxomas, que range o dente, que fica roendo caneta, que toca instrumento musical o tempo todo, que usa muito, né? Eles têm também uma condição, porque se você olhar os dentes deles, ou foram desgastados ou foram quebrados, tá? Então vai quebrar nossas próteses, vai sobrecarregar nossos implantes, vai ter perda óssea nos implantes, vão quebrar os parafusos vão sofrer folga. Vocês estão entendendo ou eu estou falando muito rápido? Entendendo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá Então, ótimo. assim, e a gente tem que entender que tudo isso, eu pegar um paciente que não tem condição de saúde, higiene, né? Nenhuma, eu tenho que educar esse paciente antes. Pense que eu pegar um paciente hoje de 70, 80 anos, pessoal, eles não tiveram, culturalmente falando, um aprendizado, uma doutrina de cuidado de dentes. Se pegar a nossa geração, eu posso falar, eu que sou aqui, talvez esteja no grupo dos mais velhos, a nossa geração já foi uma geração que foi educada a cuidar de dente. E eu posso dizer que Rodrigo e Anjolei têm restauração. Tá? Vocês devem ter restauração na boca. Uhum. Não fala que é tudo isso, não, viu, Rodrigo? Não. Precisa se preocupar. Aqui, Oi? não. Eu tenho minhas restaurações aqui que até eu faço. Mas você tem, não tem? Tenho. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu pegar a geração já de Naira aí, ou de Danilo, tá? Talvez Fábio também, eu vou poder dizer para vocês que possivelmente vocês tenham menos restauração do que a gente, ou vocês não têm restauração, tá? E se eu pegar, Naira, uma geração 10 anos mais nova que você, os meus de 20 anos hoje, eles não têm restauração. Ou eles quebraram o dente, ou eles não têm restauração. Então, o que é que tem isso? Tem uma doutrina, tá? Tem uma cultura de cuidar do dente, que vai desde da água fluoretada, né, que passou a ser encanada, a água da torneira hoje é fluoretada, aliás, desde 1993. Tá? Claro. Eu acho Oi. que isso que você está falando é um pouco relativo. Porque, por exemplo, onde eu moro mesmo, eu atendo muito jovem, de 15 a 20 e poucos anos.
Eu já coloquei prótese total em gente de 16 anos. Sim, você está certa. Mas esse público que você atende, eles têm acesso à educação? Na sua grande maioria? Sim, mas tipo assim, foi educado dentro de casa que tá com dor arranca. Lá tem muito isso. Que eu tô conseguindo Tem. mudar, reverter isso, entendeu? Qual é o seu interior? Perto de Iambupe. Quando fala pé de Iambu, porque dessa é uma cidadezinha pequenininha, viu? Demais. Eu não falo o nome da cidade, Mas falo perto da outra cidade. você não vai saber. Então, mas o que eu estou lhe falando aí, Naira, você pegou num ponto seguinte. Quando a gente fala, quando eu falo nessa geração, tá? Se a gente pegar uma classe média, dificilmente você vai ter uma classe média hoje que seja dentro do total, tá? Dificilmente você vai ter pais que têm nível superior, ou uma menina de 16 anos que está prestes a fazer um vestibular, que ela usa um posto total. Tá? Então, aí está muito correlacionado, sim. A gente tem que levar em consideração a realidade do nosso país, a zona rural. Né? A gente tem que levar em consideração que o conhecimento, a educação, a informação não chega, talvez, nesse local. Mas pegue hoje, como você falou, se você atende 16 anos, na época dos nossos pais, era comum chegar na faculdade sem dente. Muitos. Os nossos avós, talvez. Hoje, é difícil ter um estudante universitário dentro do total, nessa faixa etária de 20 anos. É difícil. Tá? Então, o que eu quis dizer é assim, claro que você vai ter as particularidades. Não tem como a gente não ter essas particularidades. Mas se eu Aí pegar a questão social, né, Eduardo? Isso. Aí também, ó, por exemplo, se eu for pegar as favelas aqui de Salvador, e não as melhores, mas as favelas onde você tenha um estado de pobreza declarado, sim, você vai ver lá que as pessoas extraem dente. Né? Mas por quê? Porque qual é a perspectiva desse povo? Esse povo não tem acesso nem à educação direito. Né? Eu sei que pode não ser o nível de pobreza do povo que você atenda, Naira, mas talvez o nível de informação dessa população. Agora, se você pegar, talvez, a classe média, se você pegar os fazendeiros da sua região, se você pegar os donos das... É porque, assim, quando você pega um dono dessas lojas, o cara tem até dinheiro, mas é aquele cara mais antigão, sabe? E que não teve acesso à educação, porque o hábito de cultura e de higiene está muito relacionado à educação. Tá? Mas é como acho que foi Danilo falou, Fábio, está um pouco relacionado à questão social mesmo do nosso país. Mas, de grosso modo, é isso. Você está certa na área também, no seu ponto de vista. Mas vamos seguir. Tá? Então, assim, quando é que eu diria que eu não faria implantes hoje no paciente? Eu não vou fazer implante hoje no paciente se esse paciente tiver uma doença que o médico contraindique. Tá? Eu tenho que ter uma contraindicação do médico para não realizar. Claro que se chegar um paciente lá, eu atendi uma paciente minha, viu, que faleceu ano passado. Eu cheguei a fazer atendimento domiciliar nela. Ela tinha 80 e poucos anos, ela tinha efizema pulmonar. Ela ia lá para a clínica numa cadeira de roda com cilindro de oxigênio no pezinho da cadeira. Chegou um momento que ela não conseguia mais sair de casa, eu passei a fazer alguns atendimentos domiciliar nela. Tá? Ela me servia cafezinho com biscoito sempre. Então, assim, claro que quando eu olho para uma condição dessa, a gente já sabe que eu não vou indicar implante para ela. E essa é uma paciente que a gente tem uma especialidade chamada odontogeriatria. O que é que o odontogeriatra faz? O odontogeriatra, pessoal, é o clínico geral, só que é especializado em tratar idosos e pacientes com dificuldade de alimentação, dificuldade sistêmica. Porque, assim, você pega um paciente dessa, o que é que você vai fazer? Não tem tratamento revolucionário. Você ali vai diminuir o desconforto, diminuir a dor, diminuir o desconforto, diminuir a dor, diminuir os problemas presentes. Mas eu não penso em fazer uma reabilitação oral num paciente dessa. Eu não penso em colocar implantes e botar dentes lindos. Não, essa paciente já passou dessa fase.
Tá? Então, claro que quando eu falo isso, eu estou excluindo essa questão clínica, que a gente já tem discernimento quem pode e não pode quando a gente vê essa situação. Tá? Claro que doenças psiquiátricas, você não pode atender uma pessoa que ela é desequilibrada, uma pessoa que não responde por si. Ah, sim, a mãe ou o pai levou o menino que ele tem uma deficiência. Tá, tudo bem. É deficiência psiquiátrica? Eu não estou falando de um paciente com deficiência mental. Tá? Eu tenho um filho com síndrome de Down. Vocês sabem, não sabem? Sabia, Jolie? Não. Sabia não. Também não. Oi? Hã? Não sabia. Eu sabia sim, Duda. Tá enorme, Então, por sinal. tá, 4 anos. Depois eu mostro foto para vocês verem. Eu tenho um filho que tem síndrome de Down. E nem por isso ele vai deixar de fazer um tratamento. Meu filho, muito pelo contrário, ele vai ter que fazer. Vai ter que botar aparelho, depois ele vai ter que fazer ortognática. 4 anos de idade eu já cheguei nesse diagnóstico todo, tá? Ele vai ter que botar aparelho, porque ele é classe 3. Ele vai ter que fazer ortognática. E no final, para ficar bonito, eu ainda vou ter que fazer a lente de contato dele, tá? Então, eu não estou falando de deficiência mental, né? Onde o cara tem uma síndrome de Down, onde o cara é um autista. Tem autistas que você não consegue tratar, verdade, né? Então, assim, mas... Tem aqueles que são extremamente colaborativos. E isso tem, você vai tratar. Mas isso também, se for uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica, né? Você corre até risco de atender uma pessoa dessa. Muitas vezes, quando ela precisa realmente de um tratamento de urgência ou de dor, você tem que sedar esse paciente para poder realizar qualquer tipo de procedimento. Outra coisa pacientes que estão fora de um padrão, né? Onde o cara é alcoólatra ou viciado em droga e que ele está sempre no estado de falta de si, do seu controle, que a gente também não tem como atender um paciente desse porte. Bem, é muito importante, pessoal, a gente definir, né, qual é o papel do protesista. Vocês estão fazendo um curso de implante. Nesse implante, nesse curso, na especialização, vocês são cirurgiões e vocês são protesistas. Então, por exemplo, quantos de vocês aqui gostam da parte cirúrgica? Eu gosto. Cadê a mão? Eu gosto. Que gosta de quê? De cirurgia? Isso. Kátia adora. Sim. Portão. Sim. Cadê, Nara? E prótese também. Prótese não. Pronto. A segunda pergunta. Quem gosta de prótese? Também. Não, vou fazer o contrário. Vou tentar gostar. Não, bora fazer o contrário. Bora fazer o contrário. Levanta a mão quem não gosta de prótese. Eu aqui. Fábio levantou. Quem gosta mais ou menos? Mais ou Eu menos. não gosto, não. Eu não gosto, não. Danilo não gosta. Minha Danilo não gosta, formação Fábio toda gosta. foi em prótese, depois que eu debandei para a parte de ortodontia. Quero aprender a gostar. Então, o que é que eu quero chegar com vocês? É muito comum no curso de implante, na especialização de implante, eu ter 100% dos alunos que gostam de cirurgia. 100%. É raridade quando eu tenho um aluno que vai fazer a especialização de implante e não tem uma aproximação, não tem ele não se encontra dentro da cirurgia. E é muito comum que pelo menos 40% ou 50% de um curso de especialistas de implante não goste de prótese. Porque se você parar para pensar, na faculdade já se divide desde os nossos professores, né? Os professores de prótese não fazem cirurgia, os professores de cirurgia não fazem prótese. E a gente acaba herdando aquilo como uma verdade. Só que assim, o que eu quero dizer para vocês é que no curso de especialização de implante, muitas vezes, fazer uma prótese sobre implante, ela é um passo prático, rápido, limpo, tá? E que se você dominar os componentes protéticos, você faz uma prótese de uma forma muito tranquila. Eu vou falar para vocês assim, ó. Numa cirurgia de implante, você precisa de 2 sessões. Uma para instalar o implante e uma para um pós-operatório. Se você já deixar o cicatrizador lá, você não tem nem segunda fase.
Numa prótese sob implante unitária, eu preciso de 2 sessões para fazer minha prótese. Uma para moldar e a outra para instalar. Porque é tudo tão adaptado que se você moldou certo, sua prótese vem certa para instalar. Então, aquilo que era um peso, né, que os cirurgiões, na sua grande maioria, acha que é um peso, fazer prótese que vai, volta, suja, mela, vai, volta. Quando a gente vai trabalhar prótese sob implante, gente, se vocês trabalharem com cuidado e com a mesma dedicação que vocês fazem a cirurgia de vocês vão ganhar dinheiro com prótese sob implante e vão passar a gostar de prótese sob implante. Amém, Tá? amém. Que Deus lhe ouça. Mas a diferença é que a prótese convencional ela é mais trabalhosa. Tá? E eu vou dizer mais. Eu venho encabeçando aqui na Bahia, né, um movimento da odontologia digital. Eu estou dentro da odontologia digital desde 2011, onde eu comprei os primeiros equipamentos de odontologia digital. Hoje, eu participo, eu sou delegado da Associação Brasileira de Odontologia Digital, representante aqui da Bahia, tá? E eu estou envolvido em muito congresso, em muito evento nessa área. E vou dizer, a odontologia digital, ela tornou a nossa prótese convencional muito mais agradável de ser feita também. Tá? Aquelas pessoas que têm aquele problema todo com moldagem, O problema ainda é custo, afastamento. né, Edu? Existem custos. Sim, você tem que investir no odontologia digital. Não é motivo da aula de hoje, mas dá para você ter uma odontologia digital investindo um pouco também. Tá? Mas a gente pode debater isso mais para frente, em um outro momento. Beleza. Senão a gente vai... Isso aí é aula para 8 horas. Para falar em odontologia digital, eu vou falar aqui e só acaba amanhã. Tá? Mas vamos lá. Então, assim, a gente tem que definir qual é a responsabilidade de vocês no tratamento quando vocês se enxergam como protesista. Tá? Então, assim, num quadrinho rápido, a gente define aí que o cirurgião, quando você executa parte de cirurgia, você é responsável pelo posicionamento do implante. Claro, você está operando. Quem vai botar o implante no lugar certo ou errado é você. Claro que essa posição ela deve ter sido combinada com o protesista. No caso de você estar executando as 2 etapas, tanto a cirurgia como a prótese, você vai ter que desenvolver a habilidade cirúrgica de colocar o implante no local que você deseja colocar, mas vai ter que desenvolver a habilidade de planejamento protética de você imaginar aquele dente como resultado final de sua prótese. Porque a posição ideal do seu implante é onde você consegue fazer uma prótese que satisfaça o seu paciente. Não adianta botar implante por botar. Não adianta você botar... Toda vez que você bota um implante que não está na sua posição adequada, você vai... Eu brinco assim, o protesista rebola para corrigir a posição do implante. Que ela pode ser uma posição não adequada por 2 motivos. Uma, por causa do planejamento. Então, você sabe que você vai botar naquela posição, você sabe que você vai sofrer com a prótese, mas você está sabendo que você está dando conforto ao seu paciente, que você vai fugir de técnicas de reconstrução e mais técnicas cirúrgicas. É uma opção. A gente não pode descartar essa opção. Então, você favorece a cirurgia, simplifica a cirurgia e dificulta o seu resultado final da prótese e você já tem que prever o que é que você vai fazer para resolver aquela posição. A outra, pessoal, esse implante mal operado mesmo. Tá? Você vai lá, não planejou direito, botou, achou que ia dar para fazer o dente. Quando foi fazer o dente, aquele dente não ficou muito legal naquela posição. Então, esse implante mal operado, ele parte de um planejamento inadequado. Tá? Então, a gente tem essas situações todas aí, onde a gente tem essas diferenças, né, de responsabilidade. Eu posso falar o seguinte, se você olhar dos cirurgiões, quase todos estão relacionados ao posicionamento do implante, ao controle pré, trans e pós-cirúrgico, tá? E quando a gente fala de protesista, a gente vai estar o quê? A estética não tem jeito. Quem vai finalizar a estética é o protesista, é a sua cabeça de reabilitador que vai... Você tem que saber dominar materiais cerâmicos, saber dominar condicionamento gengival, saber dominar anatomia dentária para saber colocar um dente de forma adequada.
Normalmente, o cirurgião pode fazer isso, mas quem instala a prótese, né, que acaba orientando o paciente como deve higienizar, como é que passa o fio, como é que passa o passa-fio, né? E claro que o protesista instalou a prótese, ele tem que fazer um ajuste oclusal adequado, ele tem que saber fazer uma boa distribuição da carga mastigatória, né, a carga de mordida mesmo, para poder ter um tratamento que perdure um pouco mais. Como é que vocês estão aí? Estão tranquilos? Estão cansados? Já estão dormindo? Tranquilo. Tem alguns Tranquilo deitados. aqui. Joia. Não Tranquilão. falta muito a aula, tá? Essa aqui a gente termina hoje uma aula que é uma geralzona de várias coisas da implantodontia que a gente falou, para a gente poder conversar mais sobre essas questões ou curiosidades ou particularidades da implantodontia, tá? Bem, se vocês olharem essa sequência aí desse slide, ela é bem interessante, porque se você partir do nome que está escrito fixação, onde vai ser fixado um implante ao seu osso, que seria um implante propriamente dito, você passa no sentido horário, né, para uma peça chamada pilar, onde você tem um parafuso que vai parafusar esse pilar dentro do seu implante, ok? Sim. Depois do parafuso, você tem um C-ponto transferência, é componente de transferência, ou um transferente. Vocês já moldaram com casquete? Já. Conhecem o que é a técnica de moldagem com casquete? Eu só moldo com casquete até hoje. É. Como que é? Eu não sei, Danilo? não. Sei, já Quem não fiz, sabe? Já moldei. Quem foi que falou que não sabe? Acho que foi Naira. Naira? Ô, Naira, quando você aprendeu na faculdade prótese fixa, existia uma técnica de moldagem com silicona para você levantar o modelo de trabalho. Qual era a técnica? Era fio, retrator, Você não chegou a usar um casquetezinho de resina lá, não? Não lembro, não, viu? Eu usava o fio retrator. Só fio retrator, né? Esse componente transferente aqui, ele funciona tipo um casquete. O casquete é uma capinha plástica que a gente encaixava sobre o dente preparado para moldar, tá? Mas a gente tem que confeccionar isso na mão. Hoje a gente compra essa pecinha chamada transferente, ele vai se parafusar sobre o pilar e quando você molda, ele copia com precisão o pilar. Quando eu preciso fazer um provisório, pessoal, eu vou comprar uma pecinha que eu vou parafusar no pilar e vou colocar sobre ele um dente de estoque. Tá? Tá claro até aí? Não, né? Sim. E aí, depois que eu moldo, quando a gente pega, Naira, o seu molde lá, você moldou um modelo de trabalho, um dente preparado, fazer uma prótese. Você vaza ele todo em gesso, né? É. E depois o técnico não tem que trocalizar? Sim, né? Por que ele trocaliza? Porque ele tem que expor o término para poder fazer um selamento e uma boa adaptação. Qual é a nossa grande vantagem? Quando você vê essa palavrinha aqui, esse componente aqui chamado réplica, ele é uma cópia exata do pilar que está na boca do paciente. E o nosso modelo de gesso vai ter essa réplica. Ok? Uhum. Então, se eu passar, o nosso pilar ele vai ter diversas características. Não precisa aprender isso hoje. Eu estou dando uma geral só. Eu vou dar uma aula só sobre componente, tá? Mas eu quero que vocês entendam que o mesmo pilar, eu posso ter alturas diferentes para ele. Por que eu posso ter alturas diferentes para um pilar? Porque na hora da cirurgia, eu posso ter enterrado o meu implante mais no osso ou menos no osso. Na hora pós-cirúrgico, eu posso ter um paciente que tem uma gengiva de 1 milímetro, como posso ter um paciente que tem uma gengiva de 3 milímetros. Então, é muito importante que eu tenha, no meu pilar protético, como compensar essa variação anatômica entre os pacientes. Tá claro? Não, né? Tá claro. O que não entender hoje, vocês vão entender quando tiver aula de componente. Tá? Eu estou passando a geralzona, tanto que eu não estou falando nem os nomes, nem a indicação de cada componente. Ô, Edu, Mas você vamos até aqui, falou. ó. Vamos ver se vai ficar.
Você até falou que era interessante a gente dar uma estudada antes a respeito de componentes. Por onde que a gente Antes da pode aula, mas ver? semana que vem eu acho que sou eu que dou aula de novo, tá? Mas eu não vou Tá. falar ainda de componentes, não. A gente não vai, eu falo para vocês quando eu falo de componentes que eu queria que vocês estudassem antes da aula. Tá joia. Parece que tem um capítulo de um livro que os outros grupos aí distribuiu, já todo escaneado, para quem não tem um livro. Eu vou tentar achar. Beleza. Ó, então aqui eu quero mostrar a vocês que a gente tem o mesmo implante e eu posso ter componentes protéticos, que é essa pecinha que está embaixo da minha coroa e acima do implante, tá? De diferentes modelos. Depende o tipo de indicação de prótese que eu vou fazer. Vou abordar isso hoje? Não. O que eu quero que vocês entendam é que vocês têm mais de um tipo de componente protético que pode ir no implante. Eu posso ter componentes que podem ser para corrigir a angulação de implante. Eu posso ter componente que é para fazer uma prótese cimentada. Eu posso ter componente para fazer uma prótese parafusada. Eu tenho componente para fazer uma prótese ponte fixa ou múltipla, como a gente chama. E tem componente para fazer uma prótese unitária. Então a gente vai ter que entender e aprender esses componentes. Ok? Olha essa sequência aqui. Eu tenho um implante no primeiro. No segundo, meu implante, eu já instalei o meu pilar. Ok? Aí, Naira, eu quero agora moldar meu paciente. Eu vou pegar esse transferente, vou parafusar no meu pilar, vou vir com a minha moldeira cheia de silicona, vou moldar, e quando eu puxar esse pilar aqui, ó, esse transferente, ele é retentivo, ele vem junto no meu molde. Aí, na quarta figura, eu encaixei uma réplica, que é uma cópia da minha segunda figura, que é do pilar, no meu molde. Esse transferente vem no meu molde. Vou dizer que está todos de silicone aqui. Eu pego essa réplica e encaixo no meu transferente. Como na figura 3, o transferente não está parafusado no implante. Isso aqui é uma réplica da figura 2. Aí, eu vou para o modelo de gesso, que é o 5. Nesse modelo de gesso, o meu técnico não precisa fazer um coping. Quando você faz uma coroa metalocerâmica, você não recebe um coping para provar na boca do paciente? Sim. E depois aplica a cerâmica? Certo. Esse coping ele já vem praticamente pronto. O técnico só vai fazer alguns ajustes. Tá? Então, eu já tenho certeza que esse coping ele está adaptado à minha coroa. E sobre esse coping, que é a figura 5, meu técnico vai aplicar a porcelana, que vai virar a figura 6. Tá? Se não ficou 100% claro, não se preocupe, que a gente vai detalhar essas etapas de pouquinho em pouquinho. Tá? Eu não quero assustar ninguém hoje, não. Estou vendo que a Naira está assustadíssima. Pessoal, eu também citei para vocês que existe... Rapidinho, volta lá, Eduardo. Por favor. Voltei. Na figura 4, faz a moldagem de silicone, ou na figura 3, perdão. Isso. Na boca do Eu pego paciente. essa pecinha. Eu Aí pego essa pecinha pecinha. vem junto. Essa pecinha o quê? Vem junto? Vem junto na moldeira. Vem. Sim. E aí? Aí eu pego a figura 4, eu pego aqui, ó. Eu pego essa réplica aqui, ó. Aqui embaixo no cantinho. É chamado réplica ou análogo. E parafuso no transferente que era da figura 3, está na figura 4, dentro do molde. E vazo o meu gesso. Alô? O coping é a figura 5. Sim, entendi. Eu não imaginava que tinha todo esse processo, não. Para mim era mais... Já era direto. Não sabia, não. Mas é direto. É porque esse processo aí, por exemplo, depois que você molda, seu técnico pode lhe mandar o dente já pronto. Mas eu estou lhe mostrando aqui as etapas que o técnico vai passar. Você, Tá. às vezes, não vê essa etapa. Entendi. Tendo que no curso da gente, todo molde que a gente fizer, a gente vai provar o coping. Por quê?
porque eu quero exercitar em vocês as etapas por etapas. Tá? Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de falar nos meus cursos, né, que a gente só deve pegar o atalho depois que a gente dominar o caminho mais longo. Você não viu a Chapeuzinho Vermelho? Foi pegar o atalho e se quebrou. Não dá certo, gente. Pegar o atalho se você não conhece o caminho mais longo. O caminho mais longo é mais trabalhoso, mas é mais seguro. Tá? Então, no curso, hoje, no meu consultório, eu moldo e meu dente vem pronto. Mas eu cheguei no nível que eu posso fazer isso. E vocês, até o final do curso de vocês... Até para você julgar, né? O coping do Protege. Você tem que aprender o que é um coping, você tem que aprender as características do coping, você tem que aprender o que provar de um coping. Porque se eu chegar no curso e só ensinar vocês a moldar e o dente vir pronto, quando vocês pegarem lá no consultório de vocês um caso bem difícil, que você precise provar coping, você não sabe como fazer. Tá? Então, a gente vai ter que dominar todas as etapas do processo para, na sua clínica, daqui a 2 anos, você poder eliminar o que você achar que é supérfluo. E se um caso complexo, porque todo caso difícil, a gente tenta fazer ele etapa por etapa. Quanto mais detalhar o caso difícil, mais fácil é de a gente chegar no resultado. Tá? Toda vez que você pula etapa, você tem que dominar aquela etapa que você pulou. A Jolê está aí ainda ou ele botou uma estátua ali? Ele está quietinho ali, tem 10 horas que está naquela mesma posição. Na verdade, eu estava me lembrando aqui, Duda, para mim está sendo uma revisão. Ainda bem, Jolê, significa que você aprendeu alguma coisa. É, verdade. Não é? Bem, por que eu mostro essa figura hoje? Porque eu falei para vocês lá no início, quando estava falando de remodelação, de fase de estabilidade, que existem 2 conexões que são as mais utilizadas hoje. Tá? Você vai ter uma conexão que está à sua esquerda, chamada de hexágono externo, ou conexão externa, e você vai ter um cone Mosse, que é um hexágono interno. As duas, tem 2 implantes com 2 figurinhas. Se você olhar ali, aquela figurinha é a cabeça de cada implante. Observe que o encaixe é macho. O macho fica no implante. E que no cone Mosse é uma fêmea. Tá claro isso? Sim. Tá ou não? Sim, tá claro. Pense que é uma pecinha de encaixar. Sim. No primeiro, eu tenho um hexágono, então o macho está no implante. A minha peça da minha prótese, ela tem que ser oca ali. Ela tem que ter aquele formato negativo aqui para encaixar. Quando eu vou para o cone Mosse, é diferente. O meu implante, ele é oco. E na minha prótese, que vem um encaixe que vai entrar no implante. Tá? O macho está na prótese. Ok? Quando eu fiz um curso de implante em 1998, a gente usava, eu não lembro direito como que era, porque faz pouco tempo, né? Acho que era o HE. Acho que era hexágono externo, era só para posterior, e hexágono interno era só para dente anterior, era um negócio assim. Pode ser, pode ser. Hoje a gente usa muito pouco o HI, que é o hexágono interno. A gente usa mais hoje o HE e o cone Mosse. Mas a gente vai poder detalhar isso um pouco mais para frente também. Tá? Eu quero mostrar para vocês que existem diversas marcas de implante, que existem diversas plataformas de implante, que existem diversos encaixes de implante. Esse é o objetivo que a gente tem que entender, por enquanto, no curso da gente. Então, quando a gente trabalha com implante de uma marca, normalmente a gente trabalha os componentes protéticos, sempre que possível, da mesma marca do implante. Quando a gente segue a mesma linha de fabricante, a gente tem a garantia daquele fabricante que aquelas pecinhas vão se encaixar com perfeição. Tá? Então, a gente evita botar implante de uma marca e componente de outra marca. Pessoal, aqui é um conhecimento básico que vai ser falado durante muito tempo com vocês, tá? Mas entendo que ali eu tenho implante NP e implante RP. Isso é uma abreviação para Narrow Platform, que é em inglês, né? Narrow estreita. Regular. Se você observar, esse implante é um pouco mais fino que o RP, que seria Regular Platform. Seria uma plataforma regular. Para você ter uma noção, esse NP ele tem em média 3,4 de diâmetro, milímetros. O RP
tem em média 4 milímetros, ou seja, 0,6 milímetros. E pela foto, você já percebe que uma eu preciso de menos espaço entre dentes e outra eu preciso de mais espaço entre dentes. Tá claro? Via de regra, do lateral do seu implante para o vizinho, tem que ter 1,5 milímetro no mínimo de osso. Cada implante pede 1,5 milímetro de osso para a sua estrutura vizinha. Certo? Então, eu vou tirar aqui do compartilhamento de tela, que eu quero mostrar o mouse. Então, aqui, ó, daqui para cá, eu preciso ter, no mínimo, 1,5 milímetro, é o mínimo. O ideal é que sejam 2, tá? Mas a gente tem esse 1,5 milímetro como limite. Daqui para cá, 1,5 milímetro. Daqui para cá, 3. onde a gente tem 2 implantes, eu preciso de quantos milímetros? 3. 3, porque cada implante pede 1,5 milímetro de osso. Ok? Então, a gente agora, vocês acabaram de uma forma muito fácil, se eu falar que do canino para o segundo molar, eu tenho 24 milímetros, e eu quero botar 3 implantes de 4 de largura, vai dar 4, 8, 12. Eu sou capaz de dizer se eu consigo ou não botar esses implantes aqui. Vamos parar para pensar? Se eu tenho daqui para cá 24, vamos contar. 1,5 com 1,5 aqui dá 3. Ok? Com 3 aqui, 6. Com 3 aqui, 9. Se eu tiver 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui, daria 12. Com 9, 23. É menor do que 24. Então, eu consigo botar esses implantes aí. Tá? Aí eu posso falar para vocês, se você olhar aqui, aqui tem um WP. O que é um WP? Wide, largo. Então, como eu tenho 24, e se eu botasse 3 implantes de 4, eu estaria 23 na soma, significa que se eu aumentar o implante de 4 e botar o implante de 5, eu vou morrer nos 24 e eu tenho espaço suficiente para fazer minha reabilitação. Confere? Sim. Confere não. A conta aí daria 21 milímetros. Como, rapaz? 9 mais Você 12, tem cara. 1,5 aqui. 1,5 aqui. 9 mais 12. 3. 6, 9. Mais 12. 21. 21, perfeito, ok. Errei só na soma. Mas ficou abaixo de 24. Valeu, Yanderley. Yanderley o quê? A Jorley. Agora vem cá, Eduardo. Tá abaixo de 24. Mas por que você não usa o NP, que é menor? Porque olha só. Tá abaixo de 24 significa que eu tenho espaço sobrando. Posso usar implante mais largo. O raciocínio é ao contrário. Não? Mais largo aí vai dar estabilidade. Dá mais estabilidade Quanto para o mais NP. largo o implante, quanto mais largo o implante e maior o implante, mais contato com o osso eu tenho, mais estável ele tem. Pare e pense, você vai numa praia. Você frequenta muito a praia, Danilo? Muito, muito mesmo. Todo final de Você semana. já foi na praia de sombreiro? Aquele Já. sombreiro que você enfia na areia assim? Já, muito. E aí, às vezes, o vento tá tão forte que bate no sombreiro e quer levar o sombreiro, né? Isso. O que é que a gente tem que fazer? Quanto mais fundo a gente enterrar aquele sombreiro, Sim. significa o quê? Se você parar para pensar que a parte enterrada seria o tamanho do nosso implante, né? Quanto maior, ou seja, quanto mais comprido o meu implante, quanto mais largo o meu implante, mais estabilidade óssea eu tenho. Então, a regra para se usar implantes estreitos seria em regiões onde eu não tenho espaço mesodistal, onde eu não tenho espessura vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, ok? Ou seja, não adianta eu querer botar um implante de 4 se eu só tenho 4,5 milímetros de osso. Eu tenho que botar um implante de 3, para pelo menos ter meio milímetro vestibular e meio milímetro palatino. Eu, às vezes, vou ter que usar um implante de 2,9, ok? Que existe. Está entendendo a lógica do raciocínio? Tô entendendo.
eu for botar um molar, E molar, que é região de se eu carga. usar um implante de 4, se eu posso usar um implante de 5, vai dar mais estabilidade para aquele meu dente, vai dar mais força, ele vai suportar mais força, já que o molar é um dente que recebe muito impacto, ok? Pode falar aí, até Mas vamos lá. amanhã. Qual é a ideia desse slide? É que muitos pacientes da gente têm altura interoclusal diferente. Uns têm dente curtinho, outros têm dente mais longo, mais comprido, mais alto. Correto? Não é assim que são os dentes dos nossos pacientes? Muitas vezes, pessoal, quando eu escolho o meu pilar, além de ser uma prótese limitada, além de ser uma prótese parafusada, além de ser uma prótese unitária ou múltipla, eu tenho que levar em consideração a altura de espaço que eu tenho. Porque aqui, por exemplo, esse implante, esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui, se você usar esse pilar, eu só preciso ter do dente antagonista até a base do meu implante 6 milímetros, porque é um pilar bem baixinho. Quando eu utilizo esse implante, esse pilar aqui, eu tenho que ter 7,4 milímetros. E isso a gente vai aprender quando a gente for estudar os pilares. Ok? De igual forma, nossos implantes, eu falei essa palavra muito ontem para vocês vão lembrar, macrogeometria dos nossos implantes. Tá? Então, nossos implantes eles podem ter roscas, espaçamentos diferentes, eles podem ser cilíndricos, eles podem ser cônicos, eles podem ser hexágono externo, eles podem ser cone-mosse, eles podem ter o pescoço liso, eles podem ter o pescoço que vai ter rugosidade até em cima, e a gente vai ter que aprender essas diferentes macrogeometrias e saber qual é a vantagem de uma e de outra, certo? Não é agora. O momento agora é você saber que nem todo implante é igual e que ele apresenta macrogeometrias diferentes. Bem, eu acho que a gente pode encerrar a aula por aqui, onde eu quero fazer mais só qual, uma... tá? Hã? Implante lá na BO é mais cone-mosse, é? A gente usa... cada vez mais está se usando cone-mosse, mas a gente usa muito HE para fazer protocolo. Ou, às vezes, ponte facial fixa, né? A gente vai discutir isso, a indicação de um e de outro, mas sempre que você fizer unitário, provavelmente você vai estar operando com cone-mosse. Valeu. Ok? Obrigado, amigo. Algumas foi condições, ótima. eu estou falando isso de indicação protética, né? Quanto ao tipo de prótese. Mas você vai ter algumas condições também. Por exemplo, um implante de 2,9, eu só tenho ele cone-mosse. Eu não tenho ele HE. Se eu não me engano, o menor HE que eu tenho é de 3,3 ou é 3,4. Poxa, de 2,9 para 3,4 é 0,5. É muita coisa. Vocês vão ver no dia que vocês tiverem que operar um incisivo lateral, um incisivo inferior, onde você tem uma raiz aqui, a outra aqui, e você tem que descer aquele implante milimetricamente naquele espaço, porque se você desviar um pouquinho, bate na raiz do dente visível, pode comprometer a vitalidade desse dente. Então, esse 0,5 milímetro aí vai fazer diferença em algum momento. Ok? Esse slide, pessoal, eu bati esse papo ontem com vocês, é só para vocês entenderem que existem mais de 50 marcas de implante, né? E a gente não tem que conhecer todas. A gente tem que entender a mecânica delas. Aprender uma ou duas marcas muito bem, e se tornar capaz de pegar qualquer catálogo dessas empresas e poder escolher os componentes, que você tem o quê? Você tem um conhecimento amplo e genérico da biomecânica e dos componentes de forma geral. A maioria dos componentes eles têm ideias muito parecidas entre os sistemas, tá? Então, se você aprender o conceito e a filosofia, você consegue trabalhar com qualquer marca. Qual é, de novo, a dica que eu deixo? Trabalhe com marcas confiáveis, tá? Eu acho que não é o momento de você economizar, comprar um implante por 50 para deixar de comprar por 100. Quando com R$100 você está comprando uma coisa de qualidade, tá? Eu não gosto, eu acho que essa economia aí, uma economia de R$50, eu acho que você consegue incorporar no preço. Quando eu vou falar em economia de R$300,
talvez você não consiga incorporar no seu preço. Tá? Deixa eu pegar aqui agora. Sua internet estabilizou agora, no final. Vocês estão vendo... Eu acabei o compartilhamento de tela, não foi? Foi. Melhorou agora. Pode ser horário aqui em Salvador. Pessoal, então assim, ó, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Né? Obrigado por ficar me aturando aqui 2 horas, conversando e trocando ideias. Se vocês puderem procurar algum material para dar uma lida, algum livro, alguma coisa, eu vou ver se tem algum desses livros digitais aqui para ver se solto no grupo, tá? Para quem tiver tempo, aproveitem esse tempo. Eu acho que faz parte de um curso de especialização a gente querer aprender. Foi quando eu falei no início da aula, eu falo, vou considerar como sendo hoje, essa semana, a primeira semana que eu estou dando uma aula efetivamente a vocês. E assim, se eu puder dar um conselho para vocês no curso, no início de um curso, e olha que eu fui aluno de 4, eu fiz 3 especializações em odontologia, eu tenho um MBA em gestão e tenho um curso de pós-graduação em vinhos, tá? E tenho um mestrado e um doutorado. Eu tenho 21 anos de formado, onde eu passei quase 15 estudando. Fora os outros cursinhos todos da vida de atualização, não sei o que eu não vou nem contar aí. Então, assim, primeiro, estudar. Faz diferença. Tá? A prática, os que são recém-formados ou têm menos tempo de formado, eu vou dizer, a prática todos ganham. Estudo é disciplina.